Olá, pessoal, tudo bem? Entramos então no nosso quarto módulo, que é sobre a qualidade da água, né? Nosso quarto módulo aí do curso de queijo Minas Artesanal. Quero começar essa apresentação fazendo 3 agradecimentos. Primeiro, para o pessoal da Emater, que tem me auxiliado aí na elaboração dos cursos, fazendo revisão de todo o material. Segundo, para o pessoal da Queijaria Vô Joaquim, que abriram as portas para mim, né, por me apresentar como tudo isso funciona na prática. E a professora Carla Guidini, que ela é professora da disciplina Tecnologia Ambiental da UF, por me auxiliar na elaboração dessa videoaula, tá? Então vamos lá? No nosso último módulo sobre a higienização da ordenha e da queijaria, a gente falou o tempo inteiro sobre a importância de se utilizar água potável. O tempo inteiro eu falava para vocês, ó, faz o enxágue utilizando água potável. Importante não usar água contaminada, porque senão o processo de higienização não vai adiantar nada. Mas, no fim das contas, o que é essa água potável, né? É aquela que reúne características que a coloca na condição própria para o consumo do ser humano. Ela deve estar livre de qualquer tipo de contaminação. Bom, Mila, mas onde que eu vou obter essa água? De onde ela vem? Duas opções. Ela pode vir de uma fonte natural, desde que não haja nenhum tipo de contaminação em sua nascente ou percurso, ou ela pode ser obtida a partir de um tratamento físico e ou químico. Na zona urbana, nas cidades, esse processo é realizado nas ETAs, que são as estações de tratamento de água. Bom, Mila, mas a gente está aqui falando de queijaria, propriedade rural. E no Brasil, o saneamento rural é praticamente inexistente. Então, como que eu, produtor rural, produzo um queijo, fazer um produto alimentício na minha propriedade, como que eu vou fazer esse tratamento da água, né? Então, o curso de hoje ele vai falar justamente sobre isso, como fazer esse tratamento, tá? E a importância de se fazer esse tratamento da água. Então, vou começar pela importância, né? Eu acho sempre importante frisar a importância e depois falar como que faz, né? Acho que primeiro a gente tem que entender por que eu estou fazendo. Isso em qualquer área, a gente entender por que eu estou fazendo e depois como que se faz, né? Então, 3 motivos principais do porquê tratar essa água. O primeiro deles, a saúde pública, né? A água contaminada, ela constitui uma das principais vias de transmissões de doenças tanto ao homem quanto aos animais. Muitos micro-organismos, eles são veiculados pela água, né? Então, a gente tem bactérias patogênicas, como E. coli, que podem ser transmitidas pela água. A gente tem vírus, que podem ser transmitidos pela água. A gente tem algas que podem produzir toxinas. Então, a água ela pode servir como um veículo de transmissão de determinados micro-organismos, tá? E aí, esses micro-organismos podem causar doenças, tanto nos homens quanto nos animais. Muito comum diarreia pela ingestão de água contaminada. Em animais é muito comum mastite pela ingestão de água contaminada. Tá? Então, é muito importante, em primeiro lugar, por questão de saúde pública. Em segundo lugar, para cumprimento da legislação, tá? A gente tem todo um embasamento legal obrigando aos produtores de leite e de queijo que façam esse tratamento da água. Então, em primeiro aqui eu coloquei a legislação federal, Instrução Normativa 77 de 2018, que fala sobre a produção de leite, né? Lá no artigo 48, ele fala o seguinte: os estabelecimentos são obrigados a incluir no seu programa de autocontrole qualidade de água da propriedade rural. Uma outra legislação federal, a Instrução Normativa 73 de 2009, que fala sobre a aquisição do celuarte, lá no item 1.4.9, ela fala o seguinte: a área destinada à ordenha deve dispor de suprimento de água potável suficiente para as operações de ordenha, limpeza dos equipamentos e das instalações de armazenamento do leite. E a gente tem aqui em Minas Gerais a legislação estadual, a Lei 23.177 de 2018, que no artigo 11 fala o seguinte: a água utilizada na produção dos queijos artesanais
deverá ser segura para o consumo humano, conforme comprovação de análises físico-químicas e microbiológicas. Esses parâmetros físico-químicos e microbiológicos, eles estão dispostos na portaria IMA 1837 de 2018, que a gente vai falar mais para frente, tá? Então, a gente tem todo esse embasamento legal para seguir, né? Então, a gente tem que sim tratar a água, porque a gente está trabalhando com alimento, né? O alimento pode ser veículo de muitos micro-organismos patogênicos, né? Então, a água veicula esse micro-organismo e o alimento transmite esse micro-organismo para o homem. E, em terceiro lugar, porque essa água contaminada pode causar defeitos nos meus queijos. Às vezes o produtor fala, nossa, meu queijo está estufando, eu não sei o que está acontecendo que meu queijo está estufando. Estou fazendo tudo direitinho, na ordenha eu faço pré-dipping, faço pós-dipping, faço toda a limpeza aqui do meu material, por que meu queijo está estufando? Às vezes está estufando porque tem algum micro-organismo sendo veiculado ali pela água. Então, por exemplo, tem uma mesa lá na minha queijaria. Eu limpo, enxago essa mesa, passo sanitizante, por último eu venho com aquela água de enxágue. Vou lá e minha água está toda contaminada, fica ali aqueles micro-organismos na minha superfície. Visualmente ela parece estar limpa, foi aquilo que a gente falou na nossa última aulinha, né? Parece que ela está limpa, mas é porque a gente não consegue enxergar aqueles micro-organismos. E eu vou lá e coloco meu queijo para maturar ou para fazer o processo de salga em cima ali dessa mesa. E esses micro-organismos passam então para o meu produto. E de repente meu queijo estufa, né? E aí, onde que está o problema? A parte mais difícil, onde está o problema, né? Como que eu vou detectar esse problema? Pode ser que a água seja ali o seu ponto crítico de controle. Talvez ele está sendo veiculado pela água. Tá? Então, são os 3 motivos principais para a gente dar uma atenção especial para essa água que será utilizada na higienização e no processo do queijo artesanal. Olha só, a quantidade de locais que a gente utiliza a água no processo de produção do queijo. Alimentação dos animais, a gente utiliza a água. Higienização do ordenhador, toda hora ele vai ali lavar a mão, então é importante essa água que ele está usando ser tratada. Limpeza dos tetos das vacas, a gente utiliza água para enxaguar os tetos. Higienização da sala de ordenha e equipamentos da ordenha. Higienização da queijaria, equipamentos e utensílios da queijaria. Lavagem dos queijos durante a maturação, pode ser utilizado água. Então, em vários momentos, a água entra em jogo. Então, se essa água está transmitindo alguma coisa, desde o início da cadeia, a gente já vai ter problema, né? Então, aqui eu quis colocar só para vocês verem a importância dessa água, a importância da gente usar uma água de qualidade. A quantidade de água que a gente usa num processo de produção de queijo também é muito grande. Ó, essa tabela eu peguei de um curso da Embrapa sobre qualidade de leite, onde ela apresenta a quantidade de água que gasta em cada etapa. Então, lá na produção de leite, a gente gasta, em média, 100 litros por vaca ordenhada, mais 6 litros de água por litro de leite pasteurizado. Na limpeza das instalações, 25 litros por metro quadrado de área de limpeza. E na produção de queijo, de 5 a 6 litros de água por quilo de queijo. Então, é muita água que a gente gasta no processo de produção de queijo, tá? Bom, a água utilizada na produção do queijo, como eu falei, ela tem que ser potável. E o primeiro passo, que é a primeira coisa que a gente tem que pensar? Onde que eu vou conseguir essa água para tratar essa água? Tá? Muito raro conseguir uma água já naturalmente potável. Então, provavelmente a gente vai ter que fazer o tratamento depois. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é de onde vai vir essa água. Então, uma das opções, se na sua propriedade rural tiver alguma nascente, você pode utilizar a água da nascente. Desde que essa nascente seja protegida de quê? Do acesso aos animais, seja em um local onde não vai ter enxurrada para contaminar essa nascente, essa água. Segunda opção é de cisterna.
Essa cisterna ela tem que ser coberta e de material aprovado pela legislação, fibra, qualquer outro material que seja aprovado. E terceiro, de poço artesiano, tá? Então, são esses 3 lugares onde a gente pode captar a água. E aí, eu vou falar para vocês como que a gente faz o tratamento dessa água. Essa água, ela tem que ser canalizada, são 3 passos. Primeiro, ser canalizada até a fonte, ou até a caixa d'água da queijaria ou do quarto do queijo. Segunda etapa, filtração. Terceira etapa, cloração, sanitização, tá? Então, canalizada, filtrada e sanitizada. Na primeira etapa, processo de canalização, essa canalização tem que ser muito bem feita, tá? Sempre ver se não tem rachadura nos canos, porque isso tudo interfere, essa água pode estar sendo contaminada no caminho até a caixa d'água. Então, sempre olhar se o cano onde está sendo transportada essa água não tem rachadura, não tem ressecamento. Segundo, filtração. Ela tem que ser filtrada antes da chegada no reservatório. Normalmente, o pessoal usa muito esses hidrofiltros. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, esses hidrofiltros são muito utilizados, eles são instalados na própria tubulação que transfere a água. E aí eles filtram essa água com o objetivo de reduzir as partículas orgânicas e inorgânicas que estejam em suspensão na água bruta. Isso interfere principalmente na turbidez. A gente vai falar da turbidez mais para frente. Então, nesse processo de filtração, a gente retira partículas e consegue também retirar alguns micro-organismos, mas não todos. A gente precisa da última etapa, que é a etapa de sanitização, para retirar esses micro-organismos remanescentes, tá? Então, a terceira etapa é clorar, sanitizar essa água. Nunca sanitize a água que ainda não tenha sido filtrada. Por quê? O cloro, ao invés de eliminar os micro-organismos indesejados, ele vai ser gasto com partículas inertes. E a gente está perdendo dinheiro, está perdendo ali o composto e pior que isso, a gente não está fazendo o tratamento adequado da nossa água. Então, ele reage com a matéria orgânica e forma compostos cancerígenos, chamados trialometanos e tricloroaminas. Ou seja, a gente está piorando a situação. Então, sempre, gente, primeiro filtra, retira a maioria das partículas, nada de partícula orgânica, e depois, sim, passa para o processo de cloração. Nunca a ordem inversa. E isso serve, a gente falou disso também lá no módulo, no nossa última aulinha sobre higienização. Nunca fazer a sanitização antes da limpeza, por esse mesmo motivo, tá? O cloro, ele reage com a matéria orgânica e não resolve o nosso problema. Então, primeiro limpar, primeiro filtrar, depois sanitizar, ok? O objetivo é eliminar os micro-organismos indesejados da água que sejam remanescentes da etapa de filtração, ok? A técnica mais comum é o cloro. A gente até coloca lá na legislação, ela até fala de ser clorada, porque a técnica mais comum de sanitizar a água é utilizando cloro. O que a legislação exige? Ela exige que exista um cloro residual livre nessa água de 0,2 a 2 miligramas por litro. O que é isso? Depois que ele agiu com os micro-organismos, ele ainda tem que sobrar nessa proporção, de 0,2 a 2 miligramas por litro. É o cloro residual, é aquilo que sobra depois que ele já fez a função dele. Depois que ele agiu, eu ainda tenho que ter essa quantidade de cloro residual, ok? Bom, como fazer esse processo de cloração na minha água, tá? Então, eu já canalizei a água, já filtrei essa água, vou para a última etapa, que é a cloração. Uma das opções do processo de cloração é essa utilização de pastilhas, é um método bem simples de ser feito. Nessa cartilha da Embrapa ensina passo a passo de como utilizar esses cloradores. Se você tiver interesse em utilizar e aprender mais sobre isso, é só clicar ou nesse link ou no QR Code aqui, coloca seu celular que já vai cair direto lá na cartilha da Embrapa, que ensina passo a passo como utilizar esse clorador de pastilha, ok?
Bom, como que eu acompanho a quantidade de cloro residual que está ali na água que eu estou utilizando na ordenha, na queijaria? Como que eu faço esse acompanhamento para saber se eu estou cumprindo o que a legislação exige, que é entre 0,2 e 2 miligramas de cloro residual? Eu posso utilizar ou um cloroscópio portátil, onde ele já dá o valor aqui direto no visor da quantidade de cloro residual, ou eu utilizo um kit analisador de cloro, que é bem simples de ser utilizado, e ele tem uma escala aqui que já dá pra gente a quantidade de cloro residual livre que aquela água tem, tá? Então, isso tem que ser feito diariamente, tem que ter esse acompanhamento, o próprio produtor tem que fazer esse acompanhamento para saber se tá tudo bem com a água que ele está utilizando no processo. Com relação às análises que devem ser realizadas nessa água, a gente tem a legislação federal, que é a Instrução Normativa 73 de 2019, sobre selo arte, e tem o decreto IMA 44.864, que é estadual aqui do QMA, Queijo Minas Artesanal. Nesses dois documentos, eles simplesmente falam quais análises microbiológicas e quais análises físico-químicas nós precisamos fazer. No próximo slide, eu vou falar para vocês da legislação que define os parâmetros, o quanto que a gente tem que ter no máximo de cada um aqui. Então, nesse 73 de 2019, ele fala que tem que ser feito análise de coliformes termotolerantes e E. coli, além das análises físico-químicas, pH, dureza, nitrato e sólidos dissolvidos totais. Nessa mesma instrução normativa, eles obrigam o produtor a fazer essas análises em laboratórios credenciados e anualmente. E além disso, o produtor ele tem que guardar essas análises pelo menos 3 anos com ele, tá? Então, se algum fiscal for, tem que ter análise dos últimos 3 anos guardadas. Já o decreto do IMA, ele coloca que fica a critério o IMA lança regulamentações para que seja definido o tempo que precisa ser feito essas análises. As análises têm que ser feitas em laboratórios credenciados pelo IMA, e o que eles exigem é, com relação à microbiologia, coliformes totais e coliformes fecais, com relação aos parâmetros físico-químicos, cor, odor, dureza, cloretos, turbidez, pH, cloro residual, matéria orgânica, nitrogênio, nitrito e nitrato. Agora, já com relação aos parâmetros, as portarias que a gente segue é a portaria do Ministério da Saúde 2914 de 2011, que é a nossa portaria federal, e falando em termos do QMA estadual, a gente segue a portaria IMA 1837 de 2018. O que elas exigem? Com relação a coliformes totais, ausência em 100 ml. Com relação a E. coli, ausência também em 100 ml de água, ou seja, eu não posso ter nem coliformes nem E. coli em 100 ml de água. E bactérias heterotróficas, no máximo 5 vezes 10 a segunda unidade formadora de colônias por ml, tá? Isso após o tratamento. Com relação aos parâmetros físico-químicos, a portaria do IMA, essa 1837 de 2018, os parâmetros que ela exige é cor aparente no máximo 15, turbidez no máximo 5, nitrato no máximo 10, nitrito no máximo 1, cloreto no máximo 250, pH de 6 a 9,5, o cloro entre 0,2 e 2, que a gente já tinha comentado, a dureza total no máximo 500 e o ferro total no máximo 0,3. Quais parâmetros? Claro, são todos importantes, mas se a gente fosse falar de todos, não ia ficar muito longo, né, a videoaula. Então, eu escolhi os dois principais parâmetros físicos para falar, que é a cor e a turbidez, e os dois principais parâmetros químicos para falar para vocês, que é o pH e a dureza total, tá? Então, a gente vai falar desses 4 parâmetros que são muito importantes no processo de produção do queijo. Então, o primeiro é a cor da água. A água ela tem que ser incolor, né? Lembra, a água tem que ser incolor, inodora e insípida. Sem cor, sem cheiro e sem sabor.
Então, o primeiro parâmetro que a gente vai analisar é se essa água está, se ela é incolor. Pode ser que ela esteja meio esverdeada ou meio avermelhada. Normalmente essa cor esverdeada é por causa de presença de algas e a cor avermelhada pelos altos níveis de ferro, tá? Então, o primeiro parâmetro, se a água está transparente. Como que a gente vai medir a cor dessa água? Ou a partir de colorímetros, ou a partir de espectrofotômetros. Ou uma terceira opção, que é a comparação visual, com uma escala já padronizada. A unidade de água é UC, unidade de cor, ou UH, unidade Hazen. Na nossa legislação do IMA, na portaria do IMA, ele exige que tenha no máximo 15 UH, tá? O que a legislação exige é no máximo 15 UH. Com relação à turbidez, é diferente, tá, gente? Cor de turbidez. A cor é aquilo que a gente consegue enxergar ali. A turbidez, a gente costuma falar de um jeito mais simples, que é a facilidade ou a dificuldade da luz atravessar essa água, tá? Então, ou seja, quanto mais fácil a luz atravessar essa água, menor a turbidez, mais transparente ela é. Então, ela representa o grau de interferência com a passagem da luz através da água, né? Ou seja, quando ela está com uma aparência turva, quanto maior a aparência turva, maior turbidez essa água terá. Como que é medida essa turbidez? A partir desse equipamento chamado turbidímetro, tá? A gente consegue medir o grau de turbidez da água. Então, observem que quanto mais clarinha, menor a turbidez. Então, aqui eu tenho uma turbidez menor que 10, uma turbidez de 200 e uma turbidez de 1500. A turbidez ela é expressa em UT, que é a unidade de turbidez, ou NTU, que é a unidade nefelométrica. Eu fiquei aqui na frente da palavra unidade nefelométrica, que é uma das unidades aí para medida de turbidez. Bom, eu quis colocar essa observação aí, que pode ser que a turbidez indique possíveis contaminações microbianas. Por quê? Uma água que está completamente turva, ela ainda não passou por um processo de filtração. Ou seja, muitos micro-organismos ainda não foram removidos no processo de filtração. Porém, eu não posso afirmar, se eu pegar uma água transparente, cristalina, eu não posso simplesmente afirmar só pela análise de turbidez que é uma água livre de micro-organismos. A turbidez, ela não consegue, ela não é indicador de contaminação microbiana, tá? Não significa que ela é cristalina, que ela não tem micro-organismos. Pode ser que tenha, mas a gente coloca que é indicador de possível contaminação pelo fato dela não ter sido filtrada. Então, provavelmente ali junto com aqueles resíduos, com aquela matéria orgânica, com aquelas partículas, tem também micro-organismos, tá? Bom, então do ponto de vista físico está ok, cor e turbidez. Com relação aos parâmetros químicos da água, a gente vai falar do pH e da dureza. O pH, ele é potencial hidrogeniônico, ou seja, é a concentração de íons H+ na água. Quanto de H+ que eu tenho na água. Ele varia de 0 a 14. Se ele estiver aqui entre 0 e 6, a água é considerada ácida. Entre 8 e 14, a água é considerada alcalina. E se o pH for 7, é considerada neutra, tá? O ideal é que esteja nessa escala aqui, entre 6 e 8,5. Nossa legislação exige que ela permite que esteja até 9,5, mas o ideal é que entre 6 e 8,5. Se estiver abaixo disso, ela é uma água ácida, que acaba interferindo e piorando ali o processo de corrosão. Acima disso, ela é considerada uma água alcalina. Tanto a acidez quanto a alcalinidade interfere muito no processo de higienização, porque ela interfere ali no pH das soluções de limpeza. Então, o ideal é que ela esteja o mais próximo possível do neutro, para não interferir nas soluções utilizadas no processo de higienização. O mais comum é que a água fique mais para básica do que para ácida, tá? Por causa da presença de carbonatos
e de bicarbonatos, que são metais alcalinos que podem estar presentes na água. Como que a gente pode medir esse pH da água? São métodos bem simples, bem fáceis de fazer, ou utilizando o pH-metro, que é um método potenciômetro, onde é bem simples, a gente coloca esse eletrodo dentro da solução, dentro da água, e ele já dá a leitura direto para nós aqui nesse visor. Ou através de fitas de pH, onde a gente coloca essa fita na água e dependendo da cor, aqui até tem a legenda, dependendo da cor que essa fita fica, a gente consegue saber qual que é o pH da minha água. Então é um método bem simples, dá para fazer na própria propriedade, principalmente esse da fita. Compra, vê um monte de fita, a gente consegue rapidinho saber qual que é o pH da água que a gente está utilizando na nossa propriedade. E por último, a gente vai falar da dureza, que é outro parâmetro químico muito importante, principalmente no processo de higienização. Ele interfere muito no processo. Se a gente estiver usando uma água com uma dureza muito alta e não estiver tendo o efeito desejado no processo, provavelmente é isso. O nosso problema está aí, nessa dureza da água. Mas o que é isso? O que é a dureza da água? Ela é a soma de cátions bivalentes presentes na sua constituição. Esses íons metálicos, eles garantem dureza à água, eles são alcalinos terrosos, como cálcio e manganês, que quase sempre estão associados a íon sulfato. Então, essa dureza, ela é a soma de todos esses íons metálicos presentes naquela água. E esses íons, ele impede a formação de espuma no processo de limpeza alcalina. Então, ou seja, foi aquilo que eu falei para vocês. A eficiência dos meus produtos de limpeza diminui pelo fato de eu estar usando uma água com uma dureza muito alta no processo de higienização, tá? A água dura ela é mais frequente em regiões constituídas por rochas calcárias, tá? Geralmente, águas superficiais elas apresentam menor dureza que as subterrâneas, porque a principal fonte de dureza é a dissolução da rocha calcária pelo gás carbônico da água durante a sua passagem pelo solo. Então, quando eu tenho água superficial, ele não tem essa passagem pelo solo, ou seja, a gente não capta esses íons do solo. Então, normalmente a água superficial, eu não tenho tanto esse problema de dureza quanto água subterrânea. Outro problema muito comum em utilizar águas com uma dureza muito alta. No processo de limpeza, lembra que na última aula eu falei para vocês que a gente utiliza em alguns momentos temperaturas mais altas? Essas temperaturas mais altas, elas provocam formação de carbonatos que estão presentes ali nessa água com uma dureza muito alta. E esses carbonatos, eles precipitam e incrustam, então aqui a gente consegue ver, ó, esses carbonatos incrustando dentro da minha tubulação. Isso dificulta muito o processo de limpeza e, uma vez que dificulta o processo de limpeza, ele favorece o crescimento bacteriano. Então, esse aqui é um outro problema de se utilizar água com uma dureza muito alta. Essa dureza ela é medida por titolometria e é expressa em termos de quantidades equivalentes de carbonato de cálcio. Com relação aos resultados, uma água é considerada água mole quando ela é menor que 50 mg por litro, dureza moderada quando ela está entre 50 e 150 mg por litro, água dura entre 150 e 300 mg por litro, água muito dura acima de 300 mg por litro e o padrão de potabilidade é menor que 500 mg, então é bem suave, né? Ele aceita, a partir de 300 já é uma água muito dura, mas a nossa legislação aceita até 500, tá? Então, isso é mais do próprio produtor, ele decide, não, tá me atrapalhando aqui no processo de higienização, eu vou fazer um tratamento nessa água para que ela tenha uma dureza menor. Então, porque a legislação ela permite até 500 mg por litro aí de carbonato de cálcio. Bom, e é isso, então, com certeza, se a gente utilizar uma água de qualidade, a gente vai ter, então, um queijo de qualidade.
tá? Então, assim, o que eu queria passar para vocês é a importância de tratar essa água, falei bem superficialmente, mas deu para vocês entenderem quais são os passos que precisa seguir para que essa água seja tratada, tá? E aquilo, às vezes está acontecendo algumas coisas no nosso queijo e a gente não consegue identificar a fonte do problema. Comecem pela água, fazem uma análise da água, ver se está tudo certinho, que às vezes é mais simples de resolver do que vocês imaginam, né? Então é isso, aqui tem as referências que eu utilizei para preparar essa apresentação. Gostaria de agradecer novamente, muito obrigada, espero ter contribuído um pouquinho aí com o processo de produção do queijo de vocês, tá bom? Obrigada!